Olá, neste vídeo nós vamos trabalhar algumas medidas de tendência central. São elas a média aritmética e a mediana. Antes de começar a trabalhar essas medidas, eu vou criar aqui um conjunto de dados, vou chamá-lo de dados, e vou utilizar a função C para concatenar alguns dados, né? E dentro dessa função, como argumentos, eu vou colocar alguns números. São eles aqui 1, 3, 3, 5 e assim por diante. Eu executo essa linha e aqui eu tenho o conjunto de dados criados, né? Assim, se eu executar só o nome do conjunto de dados, eu tenho acesso aqui aos valores dele, que como a gente pode ver aqui no canto inferior esquerdo. Daí, antes de executar a função min, que vai calcular a média aritmética desse conjunto de dados, eu vou utilizar a função já que vem no R, né, que seria ponto de interrogação e o nome de uma função, e ele vai me dar acesso à ajuda dessa função. E aqui eu tenho uma descrição dela em inglês, né, como que se utiliza ela, né, o uso, e ela é utilizada como min, aí entre parênteses os argumentos. O primeiro argumento é aqui ele vai me dar um objeto R, né, em geral um vetor, pode ser numérico ou lógico. E depois tem mais alguns argumentos. Um argumento bem importante é esse na.rm. No caso você tenha algum NA no seu vetor, você precisa colocar esse argumento, na.rm, igual a true, que seria verdadeiro. E aí, na hora de calcular a média desse vetor, ele vai excluir os NAs, né, os números que não existem. Bom, daí a gente já tem tudo para executar a função. Eu vou executar a função min, primeiro argumento, o conjunto de dados, que eu chamei de dados, e ele calculou aqui a média desses números aqui, né? Ou seja, todos eles somados, dividido pela quantidade de números. Aqui eu tenho 3, 6, 7, 8. Sim. Todos esses números somados divididos por 8 vai dar esse valor aqui. Depois eu vou calcular a mediana, que seria o valor do meio dessa série. Ou seja, se eu organizar essa série de números em ordem crescente ou decrescente e pegar o valor do meio, ela vai ser o que é chamado de mediana. Daqui também eu vou utilizar a função, o ponto de interrogação, para ter acesso à ajuda da função. E aqui tem calcula a mediana da amostra, né? Também tenho acesso ao mesmo argumento na.rm, caso você tenha aí NAs dentro do conjunto de dados. Daí aqui eu vou executar essa função da mesma forma. E aqui eu vou ter a mediana, que seria o valor intermediário entre todos esses números, se eles estivessem organizados de uma maneira crescente ou decrescente.